Noah respirava com dificuldade. Agora que a batalha havia terminado, ele estava dominado pelo cansaço de seu corpo. Mesmo que ele diminuísse a quantidade de breath, conforme ele se acostumava a matar as feras, ele ainda não tinha quase nenhum sobrando. Ele constantemente usava o das pernas para aumentar sua velocidade e agilidade e ainda usava um pouco do dos braços para ativar a habilidade perfurante do estilo, sabre duplo. Ele se sentou no chão ensanguentado para descansar um pouco e permitir que seus pontos de acupuntura reenchessem a respiração em seu corpo. Você fez um bom trabalho pela primeira vez. William chegou por trás dele, sorrindo e carregando algumas flores nas mãos. Então agora você sabe por que eu disse que você ficaria bem? Noah assentiu e respondeu brevemente. Eu uso uma arte marcial de nível 2, com apenas seus corpos de nível 1 eles não tiveram chance. Guilherme assentiu. Sim, artes marciais e feitiços mágicos são o que tornam os humanos os senhores do mundo. Uma arte marcial de nível 2 pode danificar um corpo de nível 3. O mesmo vale para uma magia de nível 1. Claro, se você não tiver o correspondente quantidade e qualidade de respiração, você não será capaz de usar totalmente o potencial das técnicas e ficará fortemente limitado em seu uso. Noah revisou a batalha que acabará de ter em mente enquanto esperava que seu corpo se recuperasse. Eu realmente desperdicei muito fôlego durante a batalha e nenhum dos lobos conseguiu acompanhar minha velocidade, então foi uma batalha unilateral. Mas posso ficar sem fôlego se um inimigo continuar se esquivando, e isso se eu considerar meu oponente uma fera mágica. Contra um cultivador com o mesmo nível de arte marcial que o meu, como seriam as coisas? Ele não gostou da resposta que encontrou. Os limites de ter respiração limitada eram evidentes. William balançou a cabeça, ele podia entender vagamente o que seu discípulo estava pensando. Você não parece perceber que nenhum outro garoto da sua idade pode matar um bando de feras de nível 1 sem ao menos se machucar. Certo, quase esqueci que não tenho nem 11 anos. Ele realmente esqueceu sua idade neste mundo por um momento. Seu moral foi levantado um pouco. A dupla esperou 10 minutos antes de Noah se levantar e acenar para seu mestre, sinalizando que eles poderiam voltar. Quando eles puderam ver o portão principal da mansão Balvan, William se aproximou de Noah e falou em voz baixa. Acredito que seus acupontos vão parar de funcionar logo desde que você avançou, então você estará pronto para o segundo tratamento. Depois que você entrar no segundo ciclo, vou deixar você assumir as missões de guarda. Dentro do prédio da guarda, em uma mesa no pátio, 5 homens e uma criança estavam sentados em círculo lendo uma folha em suas mãos. O garoto era, claro, Noah. Ele estava vestindo um terno de ginástica preto com 2 sabres amarrados nas costas dentro de suas respectivas bainhas e seu cabelo preto estava penteado em um rabo de cavalo simples que caía nas costas. 6 meses se passaram desde sua luta com os lobos de 4 olhos e além de fazer 11 anos, ele também passou pelo segundo tratamento. Ele ainda era baixo, pois seu corpo ainda estava crescendo, mas seu corpo parecia excepcionalmente robusto, com músculos distintos levemente salientes em seu corpo pequeno. Embora agora eu esteja no segundo ciclo pelo mesmo tempo que fiz com o primeiro, meus pontos de acupuntura ainda estão funcionando a toda velocidade. Meu corpo deveria estar na camada defensiva do primeiro nível agora. Ele pensou antes de se concentrar novamente na folha em suas mãos. Nela estava escrita a descrição de uma missão e o motivo da reunião desse grupo de guardas. Aldeia Lilum, 5 dias de viagem a cavalo indo para o sul pedido de ajuda devido a ataques contínuos de aranhas gigantes. Presumivelmente um ninho de aranhas de ferro está dentro de uma caverna próxima. A missão consiste em encontrar e destruir o ninho. Noah levantou os olhos do lençol e olhou para os rostos carrancudos de seus companheiros para esta missão e esperou que o capitão do grupo explicasse mais. O capitão do grupo se chamava Mason e era um membro sênior dos guardas do anel externo. Ele era um homem alto na casa dos 50 anos, com uma longa barba preta e cabelos ruivos curtos. Sua arma preferida era um grande machado de 2 mãos. Mason estava esperando que todos terminassem a leitura antes de acenar com a cabeça quando notou as outras 5 pessoas olhando para ele. Primeiro, você deve saber que a aranha de ferro é uma fera de nível 2 e além de um corpo muito duro, não possui nenhuma habilidade notável. O único problema é que eles se reproduzem em um ritmo muito rápido, então seu ninho provavelmente será preenchido com recém-nascidos de nível 1.
Faremos a abordagem clássica para a missão: chegar à aldeia, encontrar pistas sobre o ninho, extirpar aos poucos sua população. Alguma dúvida? Ninguém parecia ter qualquer objeção até que um guarda do grupo se levantou e apontou para Noah. Ele tinha apenas um olho e uma cicatriz profunda que cortava a cavidade ocular agora oca. Ele era um pouco mais baixo que Mason e era careca com uma barba curta. No entanto, embora fosse muito alto, ele também era bastante gordo e suado. Eu só tenho uma pergunta, Mason. Por que diabos estamos levando uma criança conosco? Alguns dos outros guardas do grupo pareciam interessados na resposta de Mason para indicar que eles tinham a mesma dúvida. Noah nem olhou para o gordo enquanto esperava a resposta do capitão. O vice-capitão atestou por ele, então ele pode vir e nos ajudar. E Balor, quando esta missão começar, você deve se referir a mim como capitão ou capitão de grupo. Mason respondeu calmamente, mas com as palavras "nos ajude", o gordo chamado Balor explodiu em gargalhadas. Este foi bom, capitão do grupo. Você poderia apenas ter dito que parte da missão era tomar conta desse garoto porque sua mãe estava ocupada servindo ao círculo interno. Nos ajude. Enquanto ele dizia isso, ele se aproximou de Noé para colocar o braço em volta do pescoço dele. Não se preocupe, garotinho, vamos cuidar bem de você, e talvez você possa me fazer conhecer sua mãe em troca. Balor parou de falar, ou melhor, teve que parar. Um sabre apontou para seu olho esquerdo e o garoto que ele tentava abraçar com o braço direito desapareceu. Uma ameaça soou de seu lado esquerdo. Tente me tocar, seu porco gordo, e eu vou te deixar cego. Noah estava olhando para ele com olhos gelados. A frieza que ele emanava foi intensificada por sua agora extraordinária energia mental. Fez com que a pressão caísse na mente de Balor quando suas pernas ficaram moles e ele se ajoelhou no chão. No entanto, o sabre sempre seguiu seu olho remanescente como se fosse atraído por ele. Noah continuou olhando para ele, aplicando pressão mental na mente do guarda. Então ele moveu o sabre em direção ao guarda impotente e o retraiu apenas quando estava prestes a cortá-lo. Depois disso, Noah sentou-se na mesa como se nada tivesse acontecido. Os guardas ficaram surpresos, mas concordaram internamente com tal demonstração de poder. Eram soldados, afinal, respeitavam o poder. O capitão não parecia se importar muito, pois estava acostumado a esse tipo de evento entre os soldados durante toda a sua vida. Já que está tudo resolvido, a reunião está encerrada. Até amanhã de madrugada, eu me encarrego de alugar a carruagem, mas lembre-se de levar algumas provisões com você. Limpar aquele ninho pode levar mais tempo do que imaginamos. O grupo foi dispensado e todos seguiram seu caminho, mas Balor demorou um pouco mais para se levantar, pois suas pernas ainda não tinham força. Aquele idiota gordo, eu realmente espero que ele não me cause problemas nesta missão. Pelo menos, os outros guardas devem confiar um pouco nas minhas habilidades agora. Noah ainda estava irritado com o ato anterior de Balor. Ele não sabia se era a zombaria de sua mãe, sua ousadia mesmo sendo fraco, ou simplesmente seu aspecto. Pelo lado bom, finalmente vou lutar contra feras de nível 2, estava ficando entediado de lutar apenas com o mestre. Ele voltou para o quarto e arrumou as coisas para a viagem. Ele mandou o servo fazer algumas porções e verificou se tudo estava pronto. Ele só tinha uma dúvida. Devo levar a runa Kezier comigo? Não posso treinar nele porque ficaria exausto após cada sessão e não posso permitir que eu fique fraco durante uma missão. Ele estava prestes a esconder o lençol debaixo da cama quando pensou em algo e alegremente colocou a runa em seu traje. Se eu treinar apenas algumas horas, tudo bem, certo? Se seu mestre o ouvisse dizer algo assim, provavelmente o espancaria. 2 horas não foram nada para Noah, pois o segundo tratamento tornou sua mente ainda mais firme. No dia seguinte, ele foi o primeiro a chegar ao pátio. À medida que os outros membros do grupo chegavam, eles acenavam para Noah e esperavam que todos se reunissem. A única exceção foi Balor, que nem tentou esconder seu ressentimento e ódio por Noah. Noah não se importou o suficiente para prestar atenção nele e quando o último homem chegou, eles se dirigiram juntos ao portão principal para pegar a carruagem. Quando estavam na estrada, Mason, de dentro da carruagem, pigarreou para chamar a atenção de todos. Para ter um melhor trabalho em equipe, devemos nos apresentar em nossa arma de escolha. Os guardas do anel externo eram um grupo de soldados que totalizava pouco mais de 100 pessoas, então era seguro dizer que eles se conheciam pelo menos superficialmente. Ele está fazendo isso por mim? Ele quer ficar do lado bom de William?
Como pensou Noah, Mason estava tentando fazer um favor a ele por causa de seu relacionamento com o vice-capitão. Eu sou Mason, um dos mais velhos do grupo do Anel Externo, eu uso um machado grande. Os outros guardas não pareceram odiar a ideia e responderam brevemente. Luke, arco e faca. Robert, espada longa, você pode me chamar de Rob. Ed, espada longa. Balor apenas bufou, mas 2 martelos pesados foram colocados ao seu lado como uma resposta autoexplicativa. Noé, sabres. O silêncio caiu dentro da carruagem, o que foi particularmente estranho. Robert tirou alguns dados de sua mochila sorrindo radiante. Eu trouxe isso comigo, alguém quer jogar par e ímpar? Era um jogo simples em que você tinha que apostar no par ou ímpar e o resultado dos dados decidiria o vencedor. Os soldados rapidamente concordaram em matar o tédio com apenas Noah e o capitão permanecendo em seus assentos. Assim se passaram os 6 dias de viagem, já que uma carruagem era mais lenta que um cavalo, acendendo uma fogueira todas as noites e jogando durante o dia. Noah conseguiria se esgueirar algumas horas de treinamento na runa quando todos estivessem dormindo, mas nunca se forçou a ultrapassar o limite de 2 horas, pois isso afetaria muito sua condição e ele queria estar pronto para qualquer perigo. Na noite do 6º dia de viagem, a forma de uma aldeia apareceu à sua vista. Havia fumaça saindo dela e a luz das tochas criava um halo vermelho na escuridão. Algo está errado. Algo está errado, disse Mason. Saia da carruagem, corremos para lá e verificamos a situação o mais rápido possível. O grupo de 6 saiu e correu a toda velocidade em direção à aldeia. Noah era o mais rápido. Mesmo não tendo o corpo mais poderoso do grupo, ele era menor e tinha uma arma mais leve. Então ele acelerou como um raio deixando os outros soldados para trás. Finalmente uma batalha. Ele realmente ficou entediado nesses 6 dias, pois não pôde treinar ou treinar com ninguém. A aldeia aproximava-se aos seus olhos à medida que os gritos e ordens vagas se tornavam mais claros aos ouvidos de Noah. Quando ele estava prestes a entrar no perímetro da aldeia, ele desembainhou seus sabres prontos para lutar. Dentro da aldeia de Lilum, uma cena era terrível. Grandes aranhas com corpos cinza escuros matavam livremente os impotentes plebeus e levavam seus cadáveres embora. Os homens da aldeia tentaram armar uma linha de defesa para permitir a fuga das mulheres e das crianças, mas não passaram de um escudo de carne que só conseguiu parar por alguns momentos a maré das aranhas. O sangue escorria continuamente no chão enquanto os aldeões eram esfaqueados até a morte pelas pernas robustas das aranhas e depois carregados nas costas. O chão marrom foi transformado em lama escura pela batalha. Uma aranha de ferro conseguiu passar pela parede humana e alcançou uma mulher gritando segurando uma criança em seu abraço, tentando bloquear o golpe iminente com seu corpo. Sim! O som de metal deslizando contra metal soou quando a mulher reuniu coragem para olhar a cena atrás dela. Um garotinho, com menos de 12 anos, estava olhando para o cadáver da aranha a seus pés. Um corte profundo corria por metade de sua cabeça e sangue verde escorria dele. O corpo da aranha tinha 1,5 metros de comprimento e sua cabeça tinha apenas 30 centímetros. Ela estava prestes a perguntar se foi ele quem salvou ela e seu filho, mas parou de ver a expressão carrancuda no rosto do jovem. Eu não usei muito brefe, mas os resultados foram muito menos do que eu esperava. Um corpo de nível 2 com certeza é incrível. Se eu não passasse pelo segundo tratamento, temo que poderia matar apenas 6 ou 7 deles antes de descansar. As aranhas de ferro tinham um corpo incrivelmente resistente, como o nome sugeria, suas defesas eram de primeira linha no alcance das feras mágicas de nível 2. Os outros soldados alcançaram Noah e ficaram surpresos ao ver que ele se livrou de uma aranha naquele curto espaço de tempo. Um garoto de 11 anos que foi capaz de derrubar uma fera de nível 2 não era exatamente uma visão diária. O que fazemos, capitão? Mason voltou à realidade e observou os arredores. As aranhas estavam ansiosas com suas colheitas e lentamente recuaram carregando cerca de 40 cadáveres nas costas. Os olhos de Mason tornaram-se resolutos quando ele ordenou: paramos o máximo que podemos. Não sei por que eles estão estocando comida, mas não podemos permitir que muitos deles fujam assim. Luke, você seguirá aqueles que escaparem e descobrirá onde está o ninho deles. Boa sorte! Ele não esperava mais e foi atrás das feras, os outros o seguiram. O grupo concentrou-se nas aranhas ocupadas com o transporte.
uma vez que não pôde contra-atacar e em sua quadra inteligente não montaram nenhuma formação defensiva ao seu redor. Noah usou sua velocidade para aparecer na frente deles e dar uma estocada limpa em suas cabeças, que era seu melhor método para economizar breath contra seu exoesqueleto resistente e ainda finalizá-los com um golpe. Enquanto isso, ele usou sua energia mental para prestar atenção ao método de luta dos guardas. Mason usaria seu grande machado para desferir golpes devastadores sem se importar em acertar os casos nas costas das aranhas. Ele balançou sua arma com grande destreza e impulso, criando sua área pessoal de destruição enquanto avançava no meio do grupo de bestas em retirada. Noah não pôde deixar de pensar que se fosse atingido por um daqueles golpes, morreria na hora. Ed e Rob tiveram mais dificuldades. Sua arte marcial era o estilo de espada Balvan, que era de nível 1, então seus efeitos eram limitados contra uma besta de nível 2 especializada em defesa. Depois que eles perceberam que estavam apenas desperdiçando energia, eles usaram suas espadas para retardar o máximo de aranhas que podiam, esperando que alguns de seus companheiros acabassem com eles. De vez em quando, um som agudo corria entre eles e uma aranha caía morta no chão com uma flecha de ferro cravada no fundo da cabeça. Luke os ajudava a certa distância enquanto seguia os espécimes mais rápidos que retornavam ao ninho. Balor estava bem. Seus golpes não eram precisos, mas tinham um grande impulso, com o peso de seu corpo adicionado ao de seus martelos. Cada golpe para baixo mataria ou feriria gravemente uma aranha. A matança continuou por 20 minutos com apenas uma pequena parte do grupo de feras conseguindo escapar. Mais de 30 cadáveres de aranhas foram espalhados pelo chão, manchando o terreno com sangue verde. Os cadáveres dos aldeões foram reduzidos a polpa ou fortemente mutilados pela batalha. Haha! Os corpos das aranhas de ferro são realmente úteis para a criação de armas mágicas. Quando o círculo interno vier para limpar, seremos muito recompensados. Balor exclamou alegremente, e Ed e Rob seguiram o exemplo sorrindo radiantemente. Apenas Mason e Noah estavam com a testa franzida, imersos em pensamentos. Essas bestas nunca reagiram à nossa presença, elas só estavam preocupadas em recuar com os aldeões mortos. Algo não parece certo. Ele olhou na direção de Mason e viu que ele provavelmente estava pensando na mesma coisa. Ergueu os olhos do chão e olhou para Noah balançando a cabeça. Nem ele, com sua experiência, encontrou uma resposta para o estranho comportamento das aranhas. Saberemos mais quando Luke voltar. Vamos descansar na aldeia por enquanto. Talvez as histórias dos aldeões possam nos esclarecer. Noah assentiu enquanto os outros 3 homens pareciam confusos com as palavras do capitão, mas optaram por seguir suas ordens de qualquer maneira. Eles precisavam de comida e descanso após esta batalha, e a missão estava longe de terminar. De volta à aldeia, Mason fez perguntas, mas no final não encontrou nada útil. Ele expôs o que havia aprendido para os outros 4 enquanto tomavam uma sopa feita com as sobras da aldeia. Os ataques começaram há cerca de uma semana. No início, as aranhas matavam o gado da aldeia e o levavam de volta para o ninho, até a invasão de hoje. De acordo com as descrições dos anciãos da aldeia, este foi o maior número com o qual eles atacaram, então podemos supor que eles estão aumentando o número de seu grupo. Noah franziu a testa. Isso não faz sentido. Houve abnegação em suas ações, eles nem se protegeram. Mas matamos muitos deles, acho que podemos assumir que o número deles no ninho não deve ultrapassar 60. Rob argumentou tentando levantar o moral do grupo. A porta da casa em que eles estavam se abriu quando a figura de Luke apareceu. Ele se sentou calmamente do lado oposto de Mason e tomou um gole da sopa de Ed. A entrada do ninho fica a algumas horas de viagem indo para o leste. É uma caverna subterrânea formada naturalmente. Segui as aranhas por um tempo, mas optei por recuar por medo de ser cercado. Mason assentiu e perguntou: "O que você acha da situação?" Luke tomou outro gole da tigela de Ed. Foi estranho, eu poderia dizer claramente que eles estavam acumulando comida, mas havia muitos cadáveres de aranha dentro da caverna. É como se eles estivessem passando por uma reprodução forçada apenas para comer seus filhotes. Rob ficou enojado pensando nisso e xingou em voz alta. Uma besta, mesmo que seja mágica, ainda é uma besta no final. Noah estava ainda mais confuso agora, o comportamento deles não fazia sentido. Se eles precisavam de comida para se reproduzir, por que comeriam seus filhos? Pelo que valia a pena morrer por uma fera mágica?
Mason revisou todas as informações que tinha e traçou o plano de ataque. Reunimos alguns recursos esta noite e montamos um acampamento em frente à entrada do ninho. Amanhã de manhã, entraremos para explorar e limpar a caverna. Se cortarmos o reabastecimento de comida e diminuirmos o número pouco a pouco, esteja completamente seguro enquanto ainda completa a missão. Prepare-se, partimos em 1 hora. Ninguém se opôs, então eles se prepararam e à meia-noite haviam acendido uma lareira a 50 metros da entrada do ninho. Eles se revezaram para manter uma vigília noturna. Quando chegou a vez de Noah, ele não conseguiu reprimir a leve sensação de perigo que a caverna o fazia sentir. Não importa o quanto ele revisasse as informações que tinha, ele sempre sentiria que estava perdendo alguma coisa. Bestas mágicas altruístas, acúmulo contínuo de comida, canibalismo. O que está realmente acontecendo? Nada que pudesse ligar todas essas informações veio à sua mente. Ele se acalmou e organizou sua mente. Ele estava pronto para a batalha que viria pela manhã. Ao amanhecer, um grupo de 5 homens e uma criança olhavam para a entrada de uma caverna subterrânea de 2 metros de largura e 3 metros de altura. Desceu até que os olhos pudessem ver e ficou completamente silencioso. A passagem seguirá por cerca de 1 quilômetro e depois se dividirá em direções diferentes. Só sei em que direção as aranhas foram ontem à noite porque parei ali. Lucas explicou. Eu estarei na cabeça, o resto de vocês segue firme. Mason ordenou e entrou, o resto do grupo seguiu com Noah no centro. A passagem era feita de pedras e terreno e não parecia muito estável, e à medida que avançavam, a luz do sol não conseguia atingir sua posição. A passagem foi ficando mais escura, o que fez o grupo avançar lentamente. Mason estava tomando muito cuidado onde pisava, pois sabia que no ninho do inimigo, até mesmo um pequeno som poderia causar uma catástrofe. A passagem ficou maior depois de algum tempo e eles puderam ficar lado a lado. Então chegaram onde a caverna se dividia em diferentes galhos. Luke apontou para um deles e Mason entrou diretamente. Eles caminharam por cerca de 1 hora antes de a passagem se dividir novamente. A luz era escassa e o ar sufocantemente úmido, mas o grupo teve que esperar até que Luke encontrasse alguns vestígios das feras para decidir em que direção deveriam explorar. Não há vestígios conclusivos, há sinais de sua passagem em todas as 4 direções. Aconselho que tomemos a mais à direita, pois parece haver luz vindo de lá. Mason pensou um pouco e decidiu seguir o conselho de Luke. Eles se moveram novamente e depois de mais 1 hora de marcha, a causa da luz fraca vindo do final do corredor rochoso se mostrou. Uma grande bacia ocupava um espaço de algumas centenas de metros quadrados e no centro dela, situava-se um lago que brilhava com uma fraca luz azul. Água que brilha? Noah ficou surpreso, ele nunca ouviu falar de algo assim. Ele olhou em volta para ver se alguém do grupo sabia de alguma coisa. Os olhos de Mason estavam bem abertos, como se sua boca pendesse em sua mandíbula. Percebendo o olhar de Noah, ele se recompôs e falou em voz baixa. Talvez eu tenha uma ideia do que é isso e se estiver certo, não precisaríamos mais trabalhar pelo resto de nossas vidas. No entanto, para ter certeza, devo olhar com atenção. A atenção de todos foi atraída pelas palavras de Mason quando eles começaram a olhar para o lago com ganância. Estranho, a concentração de respiração parece maior do que a superfície. Noah podia sentir seus pontos de acupuntura diminuindo seu trabalho, pois o ar tinha uma porcentagem maior de respiração. Antes que ele pudesse investigar mais, Mason se moveu em direção ao lago. Nas paredes deste grande espaço, havia inúmeros buracos de diferentes dimensões e no chão, inúmeros ossos pertencentes a diferentes espécies. Pernas de aranha de ferro, crânios humanos, esses devem pertencer a uma ovelha. À medida que se aproximavam da margem do lago, o número de restos mortais crescia à medida que crescia a concentração de respiração no ar. Quando chegaram à margem do lago, Mason não conseguia mais esconder sua empolgação. Sim, tenho certeza. Dentro do lago deve haver uma bênção Bref, é um mineral lendário que pode atrair Bref, o anel interno pagará qualquer preço para obtê-lo. Imagine nossas recompensas se o trouxermos voltar. Todos olharam para o centro do lago, tentando encontrar com os olhos essa pedra lendária, mas não perceberam que o som de rastejar começou a ressoar na bacia. Noah foi o primeiro a prestar atenção ao som, pois seu estado de alerta e energia mental eram os mais altos do grupo. Eles estão vindo. Ele desembainhou seu sabre sem hesitar.
Os homens foram acordados pelo aviso de Noé e praguejaram em voz alta quando ouviram o som vindo de todas as direções. As aranhas rastejaram para fora dos buracos nas paredes. Elas eram de dimensões diferentes, pois algumas delas ainda eram de nível 1. No entanto, pelo menos 50 delas eram de nível 2. Não entre em pânico. Podemos ser feridos, mas podemos lidar com o número deles. Mason gritou olhando para as centenas de bestas mágicas que o cercavam. De repente, os ossos na margem do lago se ergueram quando uma figura que estava escondida embaixo deles foi revelada. Tinha 3 metros de comprimento e 8 pernas longas e afiadas. 3 pares de olhos estavam nas laterais de seu rosto e 2 pinças grandes se projetavam de sua boca. Classificação 3. Luke gritou, mas a poderosa besta não hesitou. Ele atirou uma de suas pernas em Noah, que o bloqueou, mas foi lançado voando por alguns metros. Correr, ordenou Mason, enquanto o grupo se movia na direção de onde vinham, sem se importar com as aranhas em seu caminho. Noah ficou de pé e o seguiu um pouco atrás. Porra! Minhas mãos ainda estão tremendo com aquele golpe e acho que meus sabres estalaram um pouco. Por que diabos eu não cheguei a essa conclusão? Era óbvio. A única razão pela qual uma besta mágica seria tão altruísta é que algo mais poderoso do que ela deu a ordem. Eu sou tão estúpido. Tenho que correr. Ele correu pelo bando de aranhas como se fosse uma sombra, agachando-se e pulando para evitar suas pernas. Os outros guardas já haviam alcançado a passagem e estavam balançando suas armas para forçar o bloqueio das aranhas. Quando Noah chegou, eles já haviam procedido e novas aranhas vieram para bloquear sua fuga. Sem perder tempo, ele executou as melhores formas que já fez em sua vida e matou 2 aranhas de nível 2 no local apenas para continuar acelerando em direção à passagem. Dentro dele, mais aranhas rastejavam para fora das paredes usando suas pernas poderosas para obstruir a estrada, mas Noah não se importava. Deixou que arranhassem e cortassem sua pele para não perder tempo. Quando chegou ao local onde ficava a primeira passagem, Balor estava ali se preparando para entrar. Ele não parecia estar em boas condições, pois as feridas estavam por todo o corpo gordo e o sangue escorria delas. Ele olhou para Noah correndo em sua direção e sorriu. Não se preocupe, jovem, com certeza contarei a todos sobre sua corajosa tentativa de conter aquelas feras para permitir nossa fuga. E não se preocupe com sua mãe, terei certeza de consolá-la adequadamente e... Os olhos de Noah se arregalaram ao ouvir essas palavras, mas ele só podia olhar enquanto o homem à sua frente levantava seus martelos e batia na parede ao seu lado. As paredes da passagem não aguentaram o impacto e desmoronaram à sua frente, enquanto Balor acelerava do outro lado. Não! Um grito áspero saiu da boca de Noah quando sua única saída foi destruída na frente dele. Porra! 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 Foda-se, seu porco inútil, se eu sair daqui vivo, vou me certificar de matá-lo pessoalmente. Ele não podia conter suas maldições. Enquanto isso, as aranhas continuavam vindo em sua direção, deixando-o sem tempo para desespero. Noah se virou para enfrentar as aranhas que vinham de suas costas. Ele saltou sobre eles dando 3 golpes rápidos. 3 aranhas de nível 1 caíram no chão cortadas ao meio. Sua energia mental estava ajudando a toda velocidade sua tomada de decisão, enquanto ele fazia um brainstorming sobre a situação. O que posso fazer? Essa fera de nível 3 deve ter hibernado para evoluir, então ainda não consegue controlar seu corpo adequadamente, é por isso que sobrevivi tão facilmente ao ataque, mas acho que não posso enfrentá-lo mesmo com isso. 2 outros golpes foram disparados de sua figura. Uma aranha de nível 2 teve sua cabeça perfurada enquanto a de nível 1 foi cortada pela metade. Deve haver outro caminho para o corredor principal da superfície. Houve outros ramos que não entramos, talvez uma dessas passagens leve a eles. Ao descobrir que sua teoria era possível, ele não perdeu tempo e correu para o corredor mais à esquerda. Hordas de aranhas continuaram indo atrás dele, mas ele simplesmente as mataria com a menor quantidade de respiração necessária. Ele estava muito focado neste momento de vida e morte, sua mente endureceu como nunca antes. Mesmo que ele já tenha passado pelo tratamento 2 vezes, isso exigia apenas suportar a dor. Ponto. Dessa vez tinha que dar um jeito, matar tudo que o ameaçava e ainda economizar energia caso o rank 3 aparecesse. Essa pressão fez com que seu mar de consciência como um todo se concentrasse apenas na sobrevivência. A passagem tinha muitos galhos, mas a maioria deles tinha uma luz azul no fundo que Noah ligava ao lago, ou seja, o nível 3. É por isso que ele nunca os pegou.
Às vezes aparecia um galho que subia, Noa os pegava e se encontrava de volta em alguns lugares por onde já havia passado, uma vez que até encontrou um corredor que levava diretamente de volta para o lugar de onde ele veio. A caverna era como um labirinto subterrâneo e como parecia não haver padrões em suas passagens, ele só podia testar todos eles, desde os que pareciam mais seguros até os com luz azul no fundo. Em nenhum momento durante sua exploração, as aranhas pararam de aparecer. Mesmo que a maioria deles fossem recém-nascidos de nível 1, eles ainda exigiam um pouco de respiração para serem tratados porque sua defesa era alta. Noa estava desamparado com a situação e mesmo com seus pontos de acupuntura funcionando a toda velocidade em um ambiente com maior concentração de respiração, aquela dentro de seu corpo continuava diminuindo. Ele se viu novamente parado onde Balor destruiu a passagem. Explorei principalmente todas as ramificações nas outras passagens. Só resta um. Se este também acabar como um beco sem saída, serei forçado a seguir a luz azul. Ele entrou na estrada à esquerda da mais à direita. A passagem era grande, cabiam 3 homens adultos. Vendo a luz azul se aproximando, Noa estava quase pronto para voltar, mas então ele viu uma entrada de cavidade à sua esquerda que subia e na direção oposta. Noé ficou muito feliz. Deve ser essa, é a única estrada até agora que vai direto nessa direção. Ele correu direto para a entrada, mas estranhou que nenhuma aranha apareceu desde que ele entrou neste corredor. Eu matei muitos deles? Impossível, matei principalmente aranhas de nível 1 e apenas cerca de 10 de nível 2. Estou com um mau pressentimento. Como se respondesse à sua premonição, a parede à sua direita desabou e uma figura enorme saiu. Noa nem esperou que a figura ficasse totalmente visível quando ele se virou apressadamente para escapar. No entanto, a passagem atrás dele estava desmoronando por causa de toda a confusão que a besta criou ao passar por ela. Ele lentamente se virou para encarar a figura que estava parada, bloqueando a única estrada que restava. A aranha couraçada de nível 3 estava em pé com 4 de suas pernas com metade de seu corpo erguido no ar. As outras 4 patas apontavam na direção de Noa e suas pinças continuavam abrindo e fechando em um ritmo desigual. Parecia gostar da sensação de capturar sua presa enquanto esperava que Noa agisse. Se é medo que você está esperando, você ficará desapontado, a ameaça de morte não pode causar isso em mim. Ele já havia morrido uma vez e o tratamento o forçaria a ver suas portas todas as vezes, a morte realmente não tinha controle sobre suas emoções. Com as costas na parede desmoronada e a frente voltada para a enorme besta, apenas a calma podia ser encontrada em sua mente. Se eu morrer tudo bem, mas isso não significa que eu simplesmente desistiria. Ele se lembrou de sua primeira aula com William sobre situações impossíveis, mas até uma formiga tinha o direito de desafiar a vontade de um dragão. Frieza exalava de sua figura como uma extensão de seu estado de espírito. Mas eu não sou uma formiga e você não é um dragão. Eu posso fazer isso. Seu plano era passar pela aranha e correr para a passagem ascendente. Ele saltou em direção à besta desferindo o golpe mais forte possível com sua técnica. 2 pernas de ferro bloquearam o golpe, enquanto as outras 2 dispararam para Noa. Sangue vermelho escorria enquanto feridas apareciam em seu corpo. Ele conseguiu evitar um golpe crítico, mas as pernas ainda arranhavam sua pele. Ele não poderia passar. Se ele defendesse, seria jogado de volta na parede. Se desviasse, as outras 2 pernas estariam lá esperando por ele. Dezenas de ataques foram trocados entre o garoto e o monstro, mas a resistência da aranha era quase infinita e ela ficava cada vez mais forte conforme se acostumava com seu novo corpo. Em contraste, Noa estava sendo coberto por feridas e mesmo que não fossem graves, ainda somariam a perda de sangue com o passar do tempo. Além disso, Bref estava ficando mais escasso em seu corpo e seus sabres estavam perdendo pedaços de seu corpo a cada troca. Não consigo aguentar por muito mais tempo. Pensar. Pense em todas as possibilidades que você tem. Pense em todas as experiências que você teve em 2 vidas. Deve haver algo que eu possa fazer. Eu me recuso a morrer aqui quando mal comecei minha jornada de cultivo. Ele continuou bloqueando e atacando até que seu rosto se iluminou. Isso pode realmente funcionar. O plano foi definido em sua mente enquanto ele se preparava para seu último ataque. Ele avançou direto para a aranha e bloqueou com um sabre a perna que se aproximava. Ele deixou a outra perfurar seu ombro esquerdo.
Desde que ele permitiu que a aranha atacasse, uma pequena janela de oportunidade se abriu e ele jogou seu sabre direto no rosto da fera. O sabre voador não conseguiu ferir a aranha, mas foi o suficiente para pegá-la de surpresa. Nos poucos instantes que a aranha usou para desviar seu sabre, Noah se libertou da perna em seu ombro e se aproximou de seu rosto, sua mão direita agora livre e enfiada no interior de seu traje. Quando a besta se virou para enfrentar Noah, ele o encontrou parado a 1 metro de distância segurando uma folha desdobrada na mão, apontando-a para o campo de visão da aranha. A luz azul vinda de trás deixou claro a figura de uma runa escrita nele. Um grito doloroso saiu da aranha quando sua primeira interação com uma runa Kezier feriu seu mar de consciência e o atordoou momentaneamente. Agora, essa foi a chance que Noah apostou com o ombro esquerdo e o sabre direito. Ele segurou o sabre restante com ambas as mãos e colocou todo o seu brefe restante em uma última investida apontada para a cabeça da besta. O sabre perfurou com dificuldade a cabeça da aranha e a atravessou emitindo um som estridente. Depois que saiu do outro lado da cabeça, a lâmina quebrou com as rachaduras que recebeu na batalha e com a quantidade de respiração que teve que suportar. Noah caiu no chão sentindo-se completamente esgotado. Baque! Um som alto veio do lado de Noah quando a aranha também caiu no chão. Seu corpo não se movia mais, estava morto. Noah olhou um pouco para ele com medo de que se levantasse, mas relaxou quando não viu mais nenhum movimento vindo dele. Ele abraçou o lençol que salvou sua vida e fechou os olhos dominado pela exaustão. Ele abraçou o lençol que salvou sua vida e fechou os olhos dominado pela exaustão.